Nada assusta mais do que o fim de algo que já estamos acostumados. Aquele momento em que percebemos que uma fase chegou ao limite e que, gostemos ou não, precisamos seguir para algo novo. E mesmo assim, insistimos porque temos medo. Mas e se for justamente esse fim que Deus está usando para te levar ao próximo nível? E se aquilo que hoje parece uma perda for, na verdade, o caminho para algo muito maior? A realidade é que nos apegamos ao que conhecemos. Criamos laços com lugares, pessoas, situações e até sofrimentos, simplesmente porque já aprendemos a conviver com eles. O conhecido nos dá uma falsa sensação de segurança, mesmo que não nos faça bem. O problema é que essa segurança pode ser uma prisão disfarçada. Deus nos chama para avançar, mas muitas vezes nos pegamos segurando com força algo que já não faz parte do que Ele tem para nós. O fim de um ciclo pode trazer angústia, medo, resistência, tristeza. Mas e se essa mudança não for um sinal de perda e sim de crescimento? Jesus disse algo poderoso em João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Isso significa que mesmo quando estamos no caminho certo, existem coisas que precisam ser retiradas para que possamos crescer. Há cortes que doem, mas que são necessários para que venhamos a frutificar ainda mais. Quantas vezes resistimos àquilo que Deus já determinou que deve encerrar? Quando percebemos que algo não se encaixa mais, que um relacionamento se tornou pesado, que um lugar já não nos edifica, mas ainda assim insistimos, estamos apenas adiando a bênção que Ele preparou para nós. Deus não nos chama para viver presos ao que já passou. Ele nos chama para confiar. O problema é que enquanto seguramos algo que Ele já nos pediu para soltar, não temos as mãos livres para receber o que Ele quer nos entregar. Mas e se o que está te impedindo de ver o novo não for a falta de oportunidade, e sim a sua resistência ao que precisa ficar para trás? E se a porta que você tanto pede a Deus para abrir só puder ser acessada depois que você fechar aquela outra que, no fundo, já não faz sentido? Essa é uma reflexão difícil, porque muitas vezes o que precisa terminar não é algo ruim. Pode ser algo que já foi bom, que fez sentido no passado, mas que hoje já cumpriu o seu propósito. Deus trabalha em estações, e há momentos em que Ele nos pede para seguir, mesmo sem entender todos os detalhes. O que Ele está pedindo para você deixar ir? O que já não faz parte do caminho que Ele tem para você? Se existe um ciclo que precisa terminar na sua vida, tenha certeza de que Deus já preparou o próximo passo. Mas Ele só pode te levar até lá se você estiver disposto a soltar o que já não pertence ao seu futuro. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A resistência ao fim de um ciclo nem sempre acontece porque não sabemos que algo precisa mudar. Muitas vezes sabemos que aquele relacionamento não faz mais sentido, que aquele trabalho já não nos traz realização, que aquele hábito nos afasta de Deus. Mesmo assim, insistimos. O que nos impede de seguir em frente não é a falta de consciência, mas o medo do desconhecido, da perda, de não ter o controle do que vem depois. A questão é que Deus nunca nos chamou para viver pelo que vemos. Ele nos convida a confiar nele, não em nossa capacidade de planejar cada detalhe. O medo nos faz segurar o que já deveria ter ficado no passado, mas a fé nos ensina a abrir as mãos. Quando insistimos em manter algo por conta própria, sem buscar a vontade de Deus, estamos dizendo que confiamos mais no que temos do que no que Ele pode fazer. Essa insegurança não é nova.
O povo de Israel viu Deus abrir o Mar Vermelho, enviar o maná do céu, trazer provisão em momentos impossíveis. Mesmo assim, quando as dificuldades surgiam, desejavam voltar para o Egito. Eles preferiam a escravidão conhecida à liberdade incerta. No capítulo 14 de Êxodo, versículos do 10 ao 12, eles clamam a Moisés dizendo: "Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? O que foi que nos fizeste tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, serviremos os egípcios, antes ser escravo do que morrer no deserto." Essa mentalidade ainda aprisiona muita gente. O medo do que pode dar errado nos faz esquecer de tudo que Deus já fez. A sensação de segurança em algo conhecido, mesmo que não seja o melhor, nos impede de viver o que Ele realmente preparou. Mas o que é segurança? Se a nossa confiança estiver em Deus, não existe fim que nos destrua. Apenas recomeços que nos levam para algo maior. A ilusão do controle nos faz acreditar que conseguimos segurar tudo nas mãos, que podemos manter situações como queremos. Mas a verdade é que o controle nunca foi nosso. Deus é quem guia todas as coisas. Quando confiamos nele, não precisamos temer os finais, porque sabemos que ele já escreveu cada novo começo. O que te mantém preso não é a falta de oportunidade para seguir, mas a sua resistência em soltar o que já não faz parte da sua jornada. O medo é um laço invisível, uma barreira que nos impede de ver a realidade. Deus não nos chamou para caminhar com os olhos no que já passou, mas com os olhos na promessa. Se o que te prende hoje é o medo, lembre-se, Deus não erra nos fechamentos nem nos recomeços. Ele não tira nada sem ter algo maior para dar. Mas a decisão de confiar e soltar está em suas mãos. Nem todo final é um sinal de fracasso. Muitas vezes é o nosso próprio Deus que está nos conduzindo para algo novo. A diferença entre quem cresce e quem fica paralisado está na maneira como encara o encerramento de ciclos. Quem vê o fim como perda, tenta resistir. Quem entende que tudo faz parte do plano de Deus, aprende a confiar. A vida não acontece sem propósito. O que parece ser apenas um término pode ser uma porta que Deus está abrindo para algo que ainda não conseguimos enxergar. Quando Jesus andava entre os discípulos, eles não queriam sequer imaginar a ideia de sua partida. Não conseguiam conceber um futuro onde ele não estivesse fisicamente entre eles. Mas Jesus lhes disse algo revelador: "Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei." João capítulo 16, versículo 7. Aquele que foi o maior mestre, aquele que curou, ensinou e transformou vidas, precisou encerrar sua caminhada terrena para que um novo tempo se iniciasse. A vinda do Espírito Santo, a formação da igreja, a expansão do Evangelho pelo mundo, tudo isso só aconteceu porque um ciclo foi concluído. Deus não trabalha com perdas, Ele trabalha com propósitos. Quando olhamos para a nossa própria vida, nem sempre conseguimos ter essa clareza. Diante de um relacionamento que chega ao fim, de uma porta que se fecha, de uma fase que termina, é difícil enxergar o propósito imediato. O coração humano se apega ao presente e teme o que virá. Mas será que, se víssemos o plano completo, teríamos essa mesma insegurança? Será que, se soubéssemos tudo que Deus tem preparado, ainda tentaríamos segurar aquilo que Ele já nos pediu para deixar ir? A história de quem confia em Deus não é marcada por derrotas, mas por transformações. Os discípulos que antes temiam perder Jesus se tornaram líderes cheios do Espírito Santo. O Evangelho, que parecia ameaçado pela ausência de Cristo, alcançou lugares que jamais poderiam imaginar. O que parecia um fim foi, na verdade, o início do maior movimento espiritual da história.
Se Deus está permitindo que algo se encerre, não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está preparando algo que você ainda não consegue ver. Cada fechamento é uma construção invisível para algo maior. O propósito de Deus nunca foi manter você no mesmo lugar, mas fazer com que avance. A resistência ao fim de um ciclo só prolonga o processo. Aceitar a vontade de Deus é caminhar com fé, sem precisar de todas as respostas. Confiar é saber que, mesmo quando um capítulo termina, a história continua sendo escrita pelas mãos daquele que nunca erra. Se ele já decidiu virar a página, então o próximo capítulo sempre será melhor do que o anterior. Existem momentos em que a vida nos dá sinais claros de que algo precisa acabar. Um trabalho que se tornou pesado, um relacionamento que perdeu o sentido, uma rotina que já não nos faz crescer. Ainda assim, nos agarramos a essas situações como se fossem a única opção. O medo da mudança nos leva a insistir em algo que já não nos pertence. Mas quanto mais tentamos sustentar o que deveria ter ficado para trás, mais nos distanciamos do que Deus tem para nós. Nem sempre percebemos o desgaste imediato, mas ele vai se acumulando. Pequenos incômodos se tornam grandes fardos. O que antes era natural passa a exigir um esforço desproporcional. A energia que poderia estar sendo usada para novos caminhos fica presa no esforço de manter algo que já perdeu a essência. E mesmo assim, resistimos. A dificuldade em deixar ir não está no término em si, mas na ideia de abrir mão. O ser humano tem uma tendência a se apegar ao que conhece, mesmo que não faça bem. A incerteza do futuro parece mais assustadora do que o desconforto do presente. Mas ignorar o encerramento de um ciclo não faz com que ele continue funcionando. Apenas prolonga um desgaste inevitável. Há situações em que tudo já foi tentado. O esforço foi feito, as possibilidades foram exploradas, mas nada muda. O desgaste emocional se torna visível. O ambiente que antes era familiar, agora parece sufocante. Mas em vez de reconhecer que é hora de seguir em frente, insistimos. Buscamos explicações, criamos justificativas, tentamos encontrar um sentido onde não há mais crescimento. Quando um ciclo se encerra, algo dentro de nós sente. Há um peso, uma desconexão, uma sensação de que estamos nos movendo sem propósito. O entusiasmo desaparece, a motivação se esgota. Mas seguimos, como se o tempo fosse resolver aquilo que, no fundo, já está decidido. O desgaste continua, porque tentar manter algo vivo quando já deveria ter terminado é o que realmente nos enfraquece. O que faz uma mudança ser difícil não é o ato de deixar ir, mas o apego ao que já passou. Nos prendemos a memórias, tentamos reviver momentos que já não voltam. Mas insistir no que perdeu o propósito não resgata o passado, apenas nos impede de viver o que está por vir. Existe um alívio que só é encontrado quando aceitamos que algo já cumpriu seu tempo. Quando deixamos de lutar contra o inevitável, abrimos espaço para aquilo que realmente faz sentido. O fim de um ciclo pode parecer desconfortável no início, mas é nele que muitas vezes encontramos a liberdade que estávamos evitando. Segurar o que não se sustenta mais só prolonga um processo que já deveria ter sido encerrado. O futuro não se constrói no passado, e há portas que só se abrem quando finalmente decidimos fechar outras. O que parece ser um fim definitivo muitas vezes é apenas um desvio no caminho. A limitação da visão humana nos faz acreditar que a perda é o ponto final, mas Deus enxerga além. Aquilo que interpretamos como fracasso pode ser, na verdade, um processo de realinhamento para algo muito maior. Quando confiamos nele, aprendemos que nem tudo que termina está nos privando de algo. Pode ser apenas a preparação para uma nova fase que ainda não conseguimos compreender. A incerteza do que está por vir gera insegurança.
Nossa mente busca respostas imediatas, quer entender cada detalhe antes de seguir em frente. Mas Deus trabalha de forma diferente. Ele nos guia sem revelar o quadro completo, porque o propósito dele não depende da nossa compreensão, mas da nossa confiança. Quando nos agarramos ao que já passou, limitamos nossa própria capacidade de avançar. Toda mudança traz um período de adaptação. O intervalo entre o que foi e o que ainda será pode parecer um espaço vazio. Mas esse espaço não é um castigo, e sim um preparo. No momento em que um ciclo se encerra, há um tempo necessário para que o novo se estabeleça. E é justamente nessa transição que muitos desistem, achando que nada está acontecendo. Mas Deus não trabalha na pressa humana. Ele constrói, molda e capacita antes de entregar algo novo. O que Ele tem para cada um vai além do que podemos imaginar. Quando uma porta se fecha, é porque outra está prestes a se abrir. Mas poucas pessoas percebem que, muitas vezes, essa nova porta não é apenas uma substituição. O que Ele prepara é sempre maior. A diferença está na disposição de soltar o que já foi para receber o que ainda vem. Há momentos em que tudo parece incerto. O cenário muda, as certezas desaparecem, e a sensação de instabilidade gera dúvidas. Mas se a confiança estiver baseada naquilo que se pode ver, qualquer mudança será motivo de medo. Quando a fé está firmada em Deus, não é preciso ter todas as respostas para seguir. Ele não erra nos fechamentos e não se atrasa nos recomeços. O que parece um desajuste pode ser um ajuste invisível para algo maior. Uma porta que se fecha pode estar nos desviando de algo que nos impediria de crescer. Um tempo de espera pode estar nos ensinando a depender mais de Deus do que das nossas próprias estratégias. Quando deixamos de ver os términos como perdas e passamos a enxergá-los como parte do processo, a confiança se fortalece. O próximo passo não precisa estar totalmente claro para ser seguro. Deus não revela tudo de uma vez, porque a fé não é sobre ter todas as garantias, mas sobre confiar na promessa. O que Ele tem para entregar nunca será menor do que aquilo que Ele pediu para deixar ir. Quantas vezes você já sentiu que algo precisava terminar, mas resistiu? Quantas vezes segurou algo que já não fazia sentido, apenas por medo do que viria depois? Se dentro de você há um incômodo, um peso que não se dissolve, talvez Deus já tenha deixado claro que é hora de seguir. O que Ele tem preparado é maior do que aquilo que você teme perder. O convite hoje não é para entender todos os detalhes, mas para confiar. Se existe um ciclo que precisa ser encerrado, entregue isso agora para Ele. Vamos juntos nos colocar diante de Deus e pedir direção, força e paz. Esse é o momento de abrir o coração, de soltar o que for necessário e de confiar que Ele sempre tem algo maior reservado. Pai amado, neste momento, me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Sei que cada passo da minha vida está sob Teu controle e que nenhum detalhe foge ao Teu olhar. Mesmo assim, muitas vezes meu coração se agita quando percebo que algo precisa terminar. O medo do desconhecido, a insegurança do que virá depois e a resistência em soltar o que já não faz parte do meu propósito me fazem hesitar. Hoje eu entrego a Ti tudo aquilo que tenho segurado sem necessidade. Se há ciclos na minha vida que já se encerraram, mas que ainda insisto em manter, peço que me dês clareza para enxergar. Se estou preso ao passado por medo do futuro, fortalece minha fé para confiar nos Teus planos. Eu sei que os Teus caminhos são sempre maiores do que os meus e que os Teus pensamentos vão além do que eu consigo compreender. Senhor, muitas vezes eu tentei encontrar razões para entender o porquê de algumas portas se fecharem, mas hoje reconheço que nem sempre preciso ter todas as respostas.
ensina-me a descansar na certeza de que cada mudança é parte do teu propósito. Se há algo que eu ainda não consigo soltar, ajuda-me a abrir as mãos e entregar completamente em tuas mãos. Sei que o apego ao que já passou pode se tornar uma barreira para o que tu queres fazer. Por isso, eu te peço que prepares o meu coração para receber o novo sem medo, que eu não veja os finais como perdas, mas como oportunidades para crescer. Dá-me sabedoria para discernir o tempo certo das coisas e obediência para aceitar quando chega a hora de seguir em frente. Pai, se há algo que estou insistindo e que já não faz parte da tua vontade, mostra-me. Se estou me agarrando a algo que já não carrega a tua presença, revela-me com clareza. E se há mudanças chegando que eu ainda não compreendo, dá-me paz para atravessar essa fase sem desespero. Sei que tudo o que vem das tuas mãos é para o meu bem, mesmo quando no início não parece fazer sentido. Tira do meu coração todo o medo da mudança, que eu não me deixe paralisar pela incerteza do futuro, mas que caminhe confiante, sabendo que o Senhor está à frente. Que eu não olhe para trás desejando o que já passou, mas que avance em fé, crendo que o que está por vir é ainda melhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe da minha vida. Obrigado porque, mesmo quando algo termina, tu já tens algo preparado para começar. Eu escolho confiar, escolho entregar e escolho descansar nos teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Cada ciclo que se encerra carrega consigo aprendizados, desafios e transformações. O que antes parecia impossível de deixar ir, com o tempo se torna uma lembrança do quanto Deus cuida de cada detalhe. Nada se perde quando está nas mãos dele. Tudo o que ele pede para entregar, ele substitui por algo muito maior. O futuro que Deus planejou não depende do que já passou, mas da nossa disposição em confiar e seguir adiante. Meus amigos, se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Isso não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também mantém você conectado a palavras que fortalecem sua fé. Seria muito bom ter você por aqui. E se deseja manifestar essa entrega a Deus, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Declare essa verdade sobre sua vida. Fique com Deus e até o próximo momento juntos.